Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o Oscar 2025, sobre Brasil ter feito história lá no Oscar, mas principalmente eu quero conversar com vocês sobre a postura, de alguns brasileiros perante o Oscar, perante a fala ou as piadas, do apresentador Conan O'Brien, e também sobre esse cancelamento que está sendo orquestrado pela galera que se diz que é do amor, da tolerância. Então vamos lá. O nosso Brasil fez história, fez bonito lá no Oscar, primeira vez ganhando um Oscar, muito embora não tivesse sido a primeira vez que o Brasil foi indicado ao Oscar. Desde a história do Oscar até agora, o Brasil já teve 14 indicações ao Oscar, entre elas a Central Brasil, do nosso Walter Salles Jr., que é também o diretor do Ainda Estou Aqui. Inclusive, eu bato naquela tecla que a gente precisa conhecer a nossa história, porque nos ajuda a nos posicionar melhor no presente quando a gente conhece o passado. Salles Jr., que, como eu disse, foi diretor da Central Brasil que foi protagonizada por Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres. Olhem aí vocês, 26 anos depois, o Brasil sendo indicado ao Oscar, o mesmo diretor, o Salles Jr., e, digamos assim, pela mesma família. A Fernanda não venceu o Oscar em 99. É uma grande honra para apresentar as 5 candidatas a melhor atriz. Elas têm Fernanda Montenegro in Central Station. Aí eu não tenho fome, não é? Eu não tenho fome, só você. Não tem comida, não tem mais dinheiro, não tem mais comida. Acabou. Se é isso que você quer saber, acabou. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. A Gwyneth Paltrow, que venceu o Oscar. Inclusive tem uma controvérsia, porque uma vez ela deu entrevista que colocou a estatueta para segurar na batente da porta, que deu polêmica porque o Brasil estava aí com a expectativa na época que a Fernanda Montenegro vencesse. Então a gente vê 26 anos depois a Fernanda Torres sendo indicada ao Oscar, e isso é grandioso para o Brasil. Salles Jr. também, que não venceu daquela vez, esteve aí com Ainda Estou Aqui, com 3 indicações: melhor filme internacional e melhor atriz. Isso por si só já é grandioso, já seria algo assim inédito, seria não, me corrigindo, é algo inédito, que deveria ser algo que nos unisse enquanto país, que ainda está dividido e polarizado toxicamente. Então era uma oportunidade para o Brasil, para o brasileiro se unir em prol dessas indicações do Ainda Estou Aqui, mas muita gente preferiu politizar isso e por aí vai. Aí a gente vê Fernanda indicada, a gente vê o próprio Salles Jr. Vencendo, com o melhor filme. Repito, algo inédito para o nosso país, algo que é motivo de muito orgulho. Fernanda, que além ou antes do Oscar ganhou o Globo de Ouro. Inclusive eu arrisco dizer que o Globo de Ouro fez com que Ainda Estou Aqui explodisse, tanto de visualização nos cinemas, quanto também online, porque o Globo de Ouro furou a bolha de muita gente assistir ou correr atrás para conhecer o filme Ainda Estou Aqui, e também a história que aí foi retratada, porque muita gente
não conhece a história nem o cinema brasileiro. Então acho que o Globo de Ouro também deu esse start nesse sentido, mas merecidamente o filme teve essas indicações. Aí a gente chega na noite do Oscar com algumas pessoas politizando, como eu falei, contra a Fernanda Torres ou contra aquilo que o filme estava retratando, sempre levando para a questão de ideologia, sendo que não era ou não deveria ser o cerne da questão, porque lá estava sendo retratada uma história ou pela ótica da Eunice Paiva, a esposa do deputado Rubem Paiva, uma mulher guerreira, resiliente, né, que mesmo perdendo o marido da forma que perdeu, tinha os filhos para criar, numa época de censura, sem muita liberdade, né, digamos assim, de expressão, de discordar. Então, o cerne deveria ser esse fato histórico, mas muita gente preferiu politizar e polemizar. Assim, a gente chega na noite do Oscar com a maioria do brasileiro na expectativa para que a Fernanda vença como melhor atriz, até porque tínhamos aí 5 grandes atrizes. A Demi Moore, com a Substância, né, com esse filme também, que trouxe aí uma questão, inclusive, de etarismo e de crise de meia-idade, algo também que precisa ser retratado, talvez não da forma que foi, mas foi interessante que tivesse sido retratado. A gente teve a Cynthia Erivo, a gente teve a própria a Carla, que a gente sabe fez Emília Pérez, estava envolvida em polêmicas por conta dos tweets antigos dela, né, ofensivos, digamos assim. Além da Carla e da Fernanda e da Cynthia, nós tivemos também a senhorita Mickey. A senhorita Mickey, que tem só 25 anos, ela fez o Anora. Anora é um filme basicamente que fala sobre uma stripper que acaba se apaixonando, se relacionando com o filho de um oligarca russo, enfim, uma história de Cinderela do mundo atual. E aí, todas essas mulheres, a gente estava assim torcendo para que elas vencessem, mas se a gente olhar tanto a mídia nacional quanto internacional, a Fernanda e a Demi Moore estavam muito mais cotadas para vencerem, até por conta da idade delas. Fernanda é quase sexagenária, a Demi Moore já com 62 anos, enfim, toda essa representatividade que as duas carregam. Mas a gente tem que entender que a cerimônia de Oscar é uma cerimônia séria, que inclusive todos os votantes, eles votam através de cédulas online, tem uma auditoria da PricewaterhouseCoopers, né, que a gente conhece há muito tempo e sabe que é uma das melhores empresas de auditoria, é uma empresa séria no mundo todo. Então, eles que fazem essa auditoria do próprio Oscar. Oscar é algo sério, não é algo que a gente vai esperar 72 horas, foi fraudado. A gente tem que ter mais maturidade em lidar com as coisas. Então, para a pessoa votar no Oscar, é um grupo seleto, tem quase 10 mil votantes ou pessoas na academia do Oscar. Dentre essas pessoas, para se ingressar, precisa ter indicação de 2 pessoas que já são membros da academia, e a gente tem várias categorias de roteiristas, de diretores, enfim. E lembrando que todos os indicados ao Oscar, eles também fazem parte da própria academia. Ou seja, Fernanda Montenegro, que foi indicada lá em 99, ela é membro da academia. A Fernanda Torres, que foi indicada agora, ela também será daqui em diante membro da academia. Mas o Brasil ainda tem 52 brasileiros no total até agora que são membros da academia, entre eles a Sônia Braga, Alice Braga, a Montenegro, como eu falei,
alguns outros diretores, o Santoro, o Wagner Moura, ou seja, essas pessoas que votam lá na academia. Então a gente tem que, eu tô falando isso antes porque a gente tem que entender, antes de começar a criar teoria da conspiração e de botar a nossa emoção na frente, a gente tem que entender como funcionam as coisas, para que assim, depois que a gente saiba, tenha consciência de como funcionam as coisas, a gente consiga fazer a avaliação não contaminada pela emoção, de fazer uma avaliação mais lúcida e mais assertiva. Então, com essa expectativa toda, a gente viu que Ainda Estou Aqui só venceu como melhor filme internacional. Melhor filme e melhor atriz, Ainda Estou Aqui não levou. E por ironia ou não, coincidência das circunstâncias, quem venceu foi a Mickey. E a Mickey, ela que fez a Nora, ela venceu melhor atriz e o filme a Nora venceu como melhor filme. E inclusive a Nora levou estatuetas: melhor filme, melhor edição, melhor roteiro original e melhor atriz. Ou seja, as pessoas da academia que votaram para Nora vencer nessas categorias. E a gente tem que entender que das 23 categorias que tem no Oscar, 22 é aquela votação de maioria do colegiado, maioria que vence. Cada um vota na sua cédula online, né? Cada membro da academia. Quem tiver maior número de votos vence. Ainda que a diferença foi de um voto, quem tiver maior vence. Mas no caso do melhor filme, né? Assim, das 23 categorias, 22 é do mesmo jeito, maioria que vence. Mas uma categoria, o melhor filme, não é a maioria que vence. Melhor filme funciona da seguinte forma: as pessoas, né, da academia vão escolher 10 filmes por ordem daquele filme que eles mais gostaram, aquele que menos gostaram. 10 filmes. Antes de 2009, eram só 5 filmes. Depois de 2009, a academia colocou 10 filmes para serem indicados. Lembrando que em 2022 tornou-se obrigatório 10 filmes. Inclusive, 2022, que foi um ano do Oscar vergonhoso, que a gente viu aí 2 homens da indústria, 2 homens famosos, 2 homens que têm representatividade por serem homens negros, tiveram posturas infantis, agressivas, inapropriadas na cerimônia do Oscar, algo inclusive que fez com que Will Smith tivesse aí uma suspensão. Ele está banido por 10 anos, ele não é atualmente membro da academia por conta disso, porque ele deu um muro, né, um soco na cara do Chris Rock, por conta inclusive de uma piada que Chris Rock fez à época com a Jada Smith, que é a esposa do Will. E por falar em piada, nós tivemos muitos brasileiros reclamando que a piada que o O'Brien fez foi inadequada, começaram a fazer todo tipo de ofensas. É o seguinte, pessoal, Estados Unidos e Brasil, como outros países, têm de suas diferenças culturais. Existe diferença até na liberdade, na forma de fazer uma piada. Existe. E o Conor, ele não fez piada só com Ainda Estou Aqui. Que a piada que ele fez, que ofendeu muita gente, foi ele falando assim: olha, Ainda Estou Aqui é um bom filme e tudo, mas minha esposa, por conta do filme mostrar uma mulher que o marido vai embora, ele fica só, ela fica só, ele falou, minha esposa falou que poderia ser ela, ou seja, essa pessoa que fica só, que o marido poderia ir embora. Aí as pessoas, muitos brasileiros acharam que foi ofensivo, porque não deveria ser tratado dessa forma. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que existe diferenças na forma de cada cultura fazer piada. A gente, claro, tem o direito de concordar ou discordar. Mas o que a gente tem que ver aí são 2 pontos. Primeiro,
Ele era o apresentador do Oscar, ele fez várias piadas, não só com Ainda Estou Aqui, ele saiu praticamente de dentro da barriga, do corpo de uma boneca, de um boneco, simulando ou fazendo referência ao filme Substância da Demi Moore. Ele zoou com Guns N' Roses, ele fez várias zoeiras, inclusive com a própria Carla Garçon. Com a Carla Sofia ele fez, falando assim, ó, vai comentar do Oscar lá no Twitter, viu? Inclusive finge que eu sou o Jimmy Kimmel, e ele falou, ó, pode escrever o que você quiser, como quem diz, como Carla estava ou esteve cancelada por conta dos tweets antigos que ela fez, ofendendo judeus e a própria comunidade LGBTQIA+, que ela faz parte, enfim, mulheres e, enfim, negros também, porque ela citou lá o George Floyd, enfim. Aí ele falou, ó, vai falar lá no Twitter, viu? Falar do Oscar. Ele fez várias piadas, mas a galera só pegou isso que ele fez com Ainda Estou Aqui, esquecendo-se que ele fez a piada dele mesmo com a família dele. Os dois pontos que eu acho que a gente tem que ver é o seguinte, é claro que um apresentador de um Oscar, ele precisa entender a circunstância, o tempo e o roteiro de cada filme para que ele não seja inapropriado. Mas eu não falo inapropriado no sentido de limite do humor, não. Muito embora eu acho que a gente tem que ter um cuidado na questão do humor, mas a gente não pode ter censura, há uma linha muito tênue aí. Então é claro que que eu acho que o apresentador tem que ter essa compreensão. Todavia, a gente também, enquanto telespectadores, a gente também tem que ter a compreensão da circunstância que uma coisa é feita para a gente poder discernir. Por exemplo, se um apresentador for receber, ou fosse receber no caso, a Eunice Paiva, que eu sei hoje não está nessa dimensão, mas só para fazer essa comparação, e ele falasse para Eunice, que a mulher dele lá na casa dele falou que ele, apresentador, poderia assumir igual o Rubens Paiva assumiu, me parece que aí não seria apropriado e adequado. Não por conta dos limites do humor, mas por conta, inclusive, da noção. A gente tem que ter a noção, a gente não pode simplesmente fazer qualquer coisa desenfreadamente. Mas eu acho que não foi nada comparado a isso que aconteceu. O Conor está lá no palco, um palco que é conhecido por fazer piadas out of the box, piadas like overreact, super exageradas, e que aquele público dá risada daquelas piadas. Então, naquele ambiente, ele fazendo aquela piada, inclusive a piada estava atrelada, claro, ao filme, mas a ele e a esposa dele, eu particularmente não achei ofensivo. É claro que eu acho que as pessoas podem e devem discernir como se sentem com relação às coisas, e ninguém tem nenhum tipo de monopólio de como o outro vai se sentir. Mas eu acho que precisa sim avaliar até que ponto esse ódio, essa raiva por conta dessa piada, sendo que a própria Fernanda Torres riu da piada na hora. A Fernanda, que faz a Eunice Paiva no filme, ela riu. Yeah, I'm Still Here is about a woman who forges ahead alone after her husband goes missing. Yeah. When my wife saw it, she called it the feel-good movie of the year. Thanks, one guy. Hey! Ou a gente também vai condenar a Fernanda, vai criticar só o autor da piada, não vai também criticar quem riu. Porque se alguém riu daquela piada, concorda com aquela piada, não é verdade? Então é sempre vários pesos, várias medidas para julgar, discernir, avaliar uma situação. Se a gente critica o Conor, a gente tem que criticar a Fernanda por ter rido então daquela piada. Se ela riu, ela se sentiu confortável para rir, ela entendeu que aquele ambiente
permitir aquele tipo de piada e ela entendeu que aquele tipo de piada estava relacionada ao próprio Brian, o próprio apresentador. Aí a galera faz todo tipo de, sabe, de beligerância online de um povo que é zoeira. Brasileiro é conhecido por ser zoeira e não foi ofendido, na minha opinião, na sua cultura ou coisa assim, não foi colocado de uma forma vexatória, de uma galera que adora meme, de uma galera que utilizou a fuga do Lázaro, que inclusive a época era um matador que estava sendo procurado. A galera fez todo tipo de meme, não faz muito sentido. Essa galera não tem tolerância, a galera quer liberdade de expressão só para eles. E lembrando, um cara de uma outra cultura que estava fazendo uma piada num ambiente específico que permitia aquele tipo de piada. Aí a gente vê essa polarização, inclusive no momento que a gente deveria estar unido, porque aí muita gente criticando a postura do Conan O'Brien e, por óbvio, não critica a Fernanda por ter rido, porque é só porque pegaram e ofenderam o filme que fala sobre uma época assim assado do Brasil. Ora, vamos lá. É importante, como eu falei, que tivéssemos Ainda Estou Aqui, que retrata muito bem o que foi, na verdade nem tudo, né, mas naquilo que se propôs, retratou muito bem o que foi a ditadura. E a gente tem que cuidar, porque aí muita gente fala assim, mas nós deveríamos, não deveríamos estar aplaudindo Ainda Estou Aqui porque está falando sobre a ditadura. Isso é a parte que a mim me incomoda um pouco, porque a gente tem que dar, então, ênfase ao quê? Aos filmes sobre Suzane Richthofen, uma aparecida, uma pessoa que matou os próprios pais, sobre Chico Pecadinho, o Maníaco do Parque, Elise Matsunaga, inclusive, eu vou até dar minha opinião aqui, eu acho que essa galera, Ulysses Campbell, que ele faz muito bem o trabalho dele enquanto jornalista dessas coisas, de crimes, né, que investiga isso, eu acho que Ulysses Campbell, ele fazendo essa exploração dessa história, eu acho que no jornalismo a gente compreende, porque ele é um jornalista, ele trabalha com isso, ele escreve sobre, aí beleza, compra inclusive o livro quem quer, mas é sempre sucesso, best-sellers. E eu acho que a outra galera, a galera que tem donos de streamings, tipo como Globoplay, Netflix, Prime Video, eu acho que deveriam ter mais cuidado em só querer dinheiro. Porque a gente não vê seriados, filmes sobre Ulisses Guimarães, nosso constituinte. A gente vê seriados sobre serial killers, parecidas, feminicidas, todo tipo de coisa que existem de pior na natureza humana. E a gente vê aí muito visualizado nos streamers. Eu sei que a culpa não é nesses streamers, porque dessas plataformas de streaming, melhor dizendo. Eu sei que a culpa não é dessas plataformas de streaming. Eu sei que eles querem o que dá audiência, esse tipo de coisa dá audiência, por isso que eles colocam. Mas também eu creio na responsabilidade da mídia mainstream. Eu creio na responsabilidade das plataformas de streaming, porque querendo ou não, a mídia, ela acaba instruindo e educando uma sociedade, uma geração. Então, se eles não ficam fazendo seriados e filmes sobre serial killers, eu acho que, por óbvio, eles acabam não dando publicidade, não ficam propagando isso. Então, eu acho que essas plataformas
de streaming, eles deveriam cuidar nesse sentido. Fazer mais filmes nacionais que retrata o que precisa ser retratado na ótica de quem escreveu o roteiro, pode ser a esquerda ou a direita, mas coisas factíveis, coisas que aconteceram na história brasileira, e não ficar sempre nesse nós contra eles. Por outro lado, eu vejo que o Ainda Estou Aqui trouxe muito, que deveria unir, trouxe muito essa divisão da galera discordar do que foi lá retratado, mas é algo que aconteceu e precisa ser retratado. Ou a gente vai só concordar que seja retratado Suzane Richthofen, Chico Picadinho, Maníaco do Parque, é isso que a gente quer? Então, a gente vê que o brasileiro que adora um meme, que adora uma zoeira, pega no pé do apresentador por conta disso, porque precisa ter limites no humor, precisa ter nisso, e não olha a circunstância, o ambiente que foi feito aquela piada. E para piorar, fica falando que Fernanda que merecia aquele Oscar. Isso é normal falar, cada um, eu acho que é normal porque estava torcendo, mas dizer que a Mickey não merece porque foi o filme sobre prostituição e colocar inclusive a votação ou se não a credibilidade da academia em xeque, não sabendo, eu acho que a maioria dessas pessoas que estão fazendo esses comentários que vocês estão vendo aqui na tela, esses comentários feitos por maioria que com certeza não sabe como funciona a votação lá no Oscar, que não sabe quem vota, de gente que está acusando a academia de etarismo, que talvez Fernanda poderia ter perdido para Demi Moore, mas não para uma novinha. Ora, aí a gente tem então outro questionamento, outra avaliação. Se os próprios membros da academia que votam, eles que são votantes, não são jornalistas, tipo a Bola de Ouro, por exemplo, os membros da academia que votam. Se eles fazem esse voto e se eles escolhem na sua maioria uma atriz, ou por ser mais nova, coincidentemente ou não, então eles que estão sendo etaristas com eles mesmos. Lembrando que para votar todas as categorias, na verdade, repetindo, só a maioria que vence. No caso do melhor filme, que também a Nora levou, funciona de outra forma, funciona assim. Todo mundo escolhe os 10 melhores filmes que quiser e vai votando. O primeiro filme que atingir 50% dos votos, ele sai vencedor. É muito difícil, logo na primeira rodada das votações, segundo a própria academia, ter um vencedor de melhor filme. Aí o que acontece? É feita uma nova votação, todo mundo vota novamente. Só que aí, o 10º filme, que ficou naquela primeira remessa de menos votado, ele sai da competição para vencer o Oscar, e todos os votos que foram dados nele vão ser redistribuídos. Então vamos supor, se algumas pessoas votaram nesse filme que está em 10º lugar para ser o primeiro, então por óbvio, as votações que iam para esse primeiro filme, na categoria, na qualificação geral, ficou em 10º, as votações vai para aquele filme que a pessoa que votou logo na sequência. Para ficar mais claro, que eu não sei se eu me expliquei bem aí. Vamos supor, a pessoa vota 10 filmes para melhor filme. Vamos supor que o último filme era, por exemplo, o Substância, da Demi Moore. Eu votei. Eu e tantos outros estamos lá na academia. O que acontece? Se Substância não ficou entre os 10 primeiros na primeira votação, ela sai, os votos dela vão ser redistribuídos. Vamos supor que eu botei ela em primeiro lugar na minha lista, em segundo Ainda Estou Aqui. O voto meu vai logo na sequência para Ainda Estou Aqui. E assim sucessivamente até o filme atingir 50% dos votos dos membros para ser vencedor. Então a Nora ganhou 4 estatuetas
Então a gente vai questionar regras daquilo que é previamente estabelecido e que tem uma auditoria, repito. As pessoas que estão fazendo isso estão fazendo exatamente aquilo que criticaram, que muitos bolsonaristas fizeram, de questionar as urnas, de questionar a lisura das urnas, o processo eleitoral. A galera não se enxerga e fica ofendendo, inclusive falando que vai derrubar e juntando para fazer um mutirão para derrubar os perfis da academia nas plataformas digitais, nas redes sociais. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter um mínimo de educação, de noção, de gente que parece que não tem o que fazer. Fernanda com certeza não venceu melhor atriz, mas sai vencedora pela indicação. O Brasil já saiu vencedor, assim como ela também. E ela com certeza não vai lá denunciar o site da academia. A galera entra na batalha que não é dela. As pessoas ficam lutando batalhas que não são suas. E pior, que envergonha o Brasil como país. Porque a gente sabe que brasileiro tem muita força de engajamento. Eu creio que nenhum país tem a força de engajamento que o Brasil tem. Se juntar, na verdade, qualquer país, qualquer povo, quando se une, tem muita força, mas do Brasil é surreal, é estrondoso a mobilização que o brasileiro sabe e consegue fazer. Tanto assim que o próprio diretor do Oscar falou, as redes sociais do Oscar nunca estiveram engajadas como estão. O brasileiro é um povo diferenciado. Aí agora age na emoção, age no disparate, age na tolice para tentar derrubar as redes sociais da academia. Que coisa inadequada, inoportuna, que nos coloca como um povo num local de vergonha a nível internacional. A gente ganha, a gente perde. Se a Nora venceu, é porque votaram para que vencesse. E se as pessoas que escolheram a Mickey a escolheram para ela ser novinha, então é dentro da academia que há esse etarismo. Eles precisam combater dentro da academia esse etarismo. E não a gente aqui fora, em vez de colocar nossa energia agradecendo e vibrando, porque sim, Brasil saiu vencedor, não só pelas indicações, mas porque ganhou uma estatueta de melhor filme internacional, venceu. Aí a galera fica nessa polarização tóxica, fica muito complicado, envergonha o Brasil, envergonha inclusive o país, no sentido de lá visto internacionalmente falando, porque infelizmente as pessoas estão agindo na idiotice e na tolice, não conseguem entender como as coisas funcionam, não buscam entender como as coisas funcionam e acabam ofendendo. Tem gente até dizendo que que Mickey estava utilizando vestido da Shine, e onde que vestido da Shine vai vencer da Chanel? Olha que baboseira! Olha que baboseira. Então eu acho que o Oscar era uma oportunidade para unir o país, mas nem isso conseguiu unir o país, porque continua no nós contra ele, e no nós contra ele naquela forma, no nós contra eles, naquela forma de cegueira, de tudo que julgar no outro fazer dentro do seu campo de visão. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!